Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos hoje com o Governo, PCP e Bloco de Esquerda e a tensão que se tem gerado nos últimos meses. Na educação analisamos o estudo que nos diz que os alunos portugueses são os que mais dependem dos pais para tirar um curso superior. Falamos de incêndios e das perícias que recusam o estatuto de ferido grave a 52 vítimas dos incêndios. A Madeira, por sua vez, acusou o Governo de bloquear apoio de 30 milhões para as áreas ardidas em 2016. Na política internacional, Bruxelas quer compradores a pagar IVA diretamente ao fisco. São estes os temas que temos hoje para a análise e comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por analisar esta questão da tensão que se tem gerado entre o Governo, o PCP e Bloco de Esquerda. Olá, Helena, boa noite a todos os telespectadores que nos seguem. Helena, quem tem acompanhado, no fundo, os nossos comentários, isto é uma ideia que nós já temos vindo a desenvolver já há algumas semanas e alguns meses. De facto, António Costa, dentro da sua grande habilidade política, percebeu que as sondagens não estavam a dar, no fundo, uma margem para, no fundo, ter uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. Sabíamos que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, com este aproximar e com o aproximar das eleições e com os atos eleitorais, queriam dar, no fundo, o chamado grito de Ipiranga, um grito de afirmação e de vida que os permita distinguir, no fundo, do Partido Socialista para que, no ato eleitoral, possam ter algum fator diferenciador relativamente ao PS e começam-se a criar aqui os primeiros atritos a nível da geringonça. A própria palavra geringonça indica, de facto, no fundo, o que é este casamento ou esta união, de facto, entre estes três partidos, não é? A geringonça é um mecanismo de construção complexa e é uma construção, no fundo, improvisada, com pouca solidez. E agora essa pouca solidez começa a vir ao de cima com o aproximar das eleições. Há aqui uma agravante, que é a questão agora da discussão do Orçamento do Estado e também com a negociação a nível das leis laborais. E no fundo, este afastamento dos partidos à esquerda começa a ganhar alguma forma. E daí também aquilo que nós temos vindo a dizer já há algumas semanas, que com a entrada do Rui Rio este ano no Partido Social Democrata, na liderança do PSD, Costa começou, no fundo, sem até ter necessidade de pescar o olho, porque o Rui Rio estava lá logo desde o início, a querer dar também um braço, no fundo, ao Partido Socialista, porque o Rui Rio sempre foi o candidato e a candidata a vice-primeiro-ministro. E daí António Costa ontem ter dito uma frase com alguma piada, não é? Que tem uma paixão e um grande amor, no fundo, por esta ligação aos partidos de esquerda, mas que o PSD não tem lepra. Com isto quer dizer, no fundo, que se as coisas não correram bem com os partidos mais à esquerda, que o PS está na disposição. Volta-se a formar aquela ideia da criação de um Bloco Central, que tanto se falou quando Rui Rio assumiu a liderança do PSD. Precisamente. E António Costa percebeu que, no fundo, que os últimos meses não lhe têm permitido dar aquele salto para uma maioria absoluta e, como tal, vai necessitar do apoio do suporte de outros partidos para se manter, no fundo, à frente de um governo ou de uma legislatura. Se não for com o PS e com o PCP, será com o PSD. Há um propósito maior do Partido Socialista em fazer este acordo com os partidos mais à esquerda, porque isso lhe dá-lhe mais margem de manobra e permite, no fundo, ter ali outro poder de decisão e outra autoridade a nível da liderança, no fundo, da coligação ou da geringonça, não é? Agora, e é interessante este chamar da atenção de António Costa para os partidos à esquerda, dizendo que os partidos à esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP, não devem ceder ao eleitoralismo, mas o que é certo é que o Bloco de Esquerda e o PCP têm que ser eleitoralismo, porque senão não conseguem, no fundo, respirar e ter vida, não é? Como é que um partido se vai candidatar, o Bloco de Esquerda e o PCP, a algumas eleições, às eleições que se avizinham, sem, no fundo, manifestar e demonstrar que pensam e que atuam de forma diferente do PS? Senão seria a mesma coisa no mesmo partido e as pessoas em casa têm que começar a perceber, a ter essa noção e é isso que os partidos têm feito, não é? Quais é que são, digamos assim, os principais temas divergentes entre PS, Bloco de Esquerda, PCP? Os partidos que têm, o Bloco de Esquerda e o PCP que, de facto, ajudam aqui o PS na formação do governo. Os grandes temas divergentes são as bandeiras, no fundo, do PCP e do Bloco de Esquerda, em que o PCP quer, no fundo, mostrar aqui, e o Bloco, alguma diferenciação relativamente ao PS, dizem respeito, desde logo, à questão das leis laborais, à questão dos investimentos na saúde, e, no fundo, andam um bocado a reboque do que está a correr mal no governo.
as coisas correm mal relativamente, portanto, à governação, e o Bloco de Esquerda portanto, a CDU aparecem como defensores e os paladinos dos temas que surgem um bocado ao sabor do vento, não é? Porque neste momento não temos assim grandes temas fraturantes que os distingam. Temos os temas fraturantes a nível, portanto, da eutanásia, a nível dessas discussões, no fundo, temas mais profundos, é que o Bloco de Esquerda quer, no fundo, avançar, e é isso que acaba por distinguir e fazer ali uma distinção maior relativamente ao Partido Socialista. Mas, de resto, em termos da prática e em termos da governação do dia-a-dia, no fundo, as grandes divisões entre estes partidos dizem respeito realmente a essa situação, à questão da educação, à questão dos professores, à questão da saúde e à questão, portanto, no fundo, das leis laborais. E é isso que vai estar em discussão agora no próximo Orçamento do Estado e isso que poderá levar aqui a algum rompimento. Estaremos a caminho de uma crise política? Duvido, porque Marcelo Rebelo de Sousa também, esta semana, o Presidente da República chama a atenção para essa questão, para que não haja aqui, no fundo, crises políticas um ano antes das eleições, porque está criada, no fundo, alguma estabilidade política e a confiança dos mercados. É um alerta também que Marcelo Rebelo de Sousa deixa aqui relativamente a esta questão do Orçamento do Estado e do entendimento. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa lança, no fundo, esse alerta para que esta estabilidade política, esta confiança que esta estabilidade política gera a nível dos mercados, não se quebre. E, portanto, faz esse apelo. Agora, é inevitável, e nós já devíamos alertar para esta situação há algum tempo, que é inevitável que o Bloco de Esquerda e que o PCP façam, no fundo, agora, porque sempre foram partidos de oposição, partidos de destruição e não de criação. E eu, por exemplo, sempre fizeram uma oposição bastante destrutiva e não construtiva. Para mim, foi sempre esse o grande mal destes dois partidos. E eles vão ter, no fundo, que voltar agora à sua gênese. Vão ter que voltar, no fundo, a fazer aqui uma oposição ao Partido Socialista, mas eu estou convencido que não vamos ter eleições antecipadas, apesar de isto em política as coisas mudarem todos os dias e todas as semanas, mas estou convencido que as eleições serão para o próximo ano, setembro, outubro de 2019. Estamos Ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda há um longo caminho a percorrer e há agora esta questão, no fundo, da legislação laboral e do Orçamento do Estado, que realmente que vai-nos criar aqui algumas dúvidas. Vamos ver como é que vai ser negociado e se isto vai ser ou não aprovado. Até porque depois há aquela questão, o Partido Socialista abre as portas ao PSD, mas o PSD está também dividido e fracionado. Não há, digamos, aqui um discurso com uma conexão entre o grupo parlamentar e a direção do Rui Rio. E também não há uma divisão dentro do próprio PSD de quem apoia o Rui Rio e de quem não apoia, Pedro Meira. No fundo, o Partido Socialista, para aprovar este orçamento, não pode lançar mão já, no fundo, deste apoio tácito ou quase silencioso por parte do Partido Social Democrata. Porque o Rui Rio está a fazer nitidamente esse percurso. É um percurso em que, no fundo, nas próximas eleições legislativas, está lá para auxiliar e para suportar, se for necessário, o Partido Socialista, e vai ser formada uma nova geringonça. Porque as pessoas ouvem falar na geringonça, mas o sistema de geringonça não tem nada a ver com a esquerda ou com a direita ou com a ideologia. A geringonça é uma construção, no fundo, é uma construção que se fez agora, uma construção improvisada, que manifesta o quê? Pouca solidez e pouca lá está, uma geringonça. É um mecanismo, uma construção complexa, não é? E estou convencido que pode possivelmente ser formada esta geringonça também com o PSD. Tem-se refletido isso mesmo que o Pedro Meira diz nesta sucessão de episódios e de conflitos entre precisamente esta geringonça? Sim, no fundo estes episódios que vão começando agora a surgir aos poucos, é aquilo que nós temos vindo sempre a sublinhar, é a tal prova de vida destes partidos, não é? São partidos mais pequenos, o Bloco e o PCP, são partidos sobretudo o PCP com um mercado, entre aspas, com um público também, entre aspas, com um eleitorado muito fixo, muito constante, e portanto é um eleitorado que as bandeiras foram sempre as mesmas. A defesa dos mais favorecidos, entre aspas, a defesa do proletariado, a defesa dos direitos dos trabalhadores, e portanto essa bandeira agora vai ter que ser no fundo, vão ter que desfraldar novamente essa bandeira quando for esta negociação agora do orçamento, e daí estes pequenos sinais e estas pequenas, no fundo, inconsistências e incongruências entre os partidos que fazem, no fundo, as esquerdas unidas e a tal geringonça. Não é? Pode-se dizer que está a chegar a prova de fogo?
está a chegar a prova de fogo. Estão a chegar as eleições, Helena, e com as eleições chegam a prova de fogo dos partidos, não é? E sobretudo com esta necessidade que os partidos têm a nível de eleições legislativas de obterem bons resultados, sobretudo devido às subvenções partidárias. Isso é um dado muito importante. De facto, depois de analisarmos então este nosso primeiro tema, passamos agora para o tema da educação, para depois passarmos ao tema dos incêndios. E dentro do tema dos incêndios temos dois temas para analisar. Para já então analisamos este tema na educação, de um estudo que nos diz que Portugal é dos países onde os alunos dependem mais dos pais para tirar um curso. Antes mesmo de analisarmos estes números e também estes resultados, como é que podemos traçar o perfil do aluno, do estudante na Europa? Este estudo, Helena, foi um estudo feito pela Eurostudent, uma associação, no fundo, europeia, que faz uma análise a nível da educação na Europa, e é um estudo muito interessante. Isto é um estudo muito interessante porque, no fundo, isto é algo que já sucede há 20, 30 anos. Isto sucede há 30 anos quando eu, por exemplo, fiz Erasmus no meu último ano de faculdade, em que convivi com alunos, por exemplo, do norte da Europa, da Islândia, da Finlândia, e com aspectos culturais absolutamente diferentes dos nossos. Portanto, e é curioso, este estudo diz-nos o seguinte, que Portugal portanto, é o quarto país, a seguir à Geórgia, à Irlanda e à Sérvia, em que os pais, as famílias, contribuem e ajudam mais os filhos para estudarem, para irem estudar para a universidade, a nível portanto, da alimentação, a nível da habitação, etc. E, inversamente, no sentido contrário, os países e a proporção, os países onde os pais menos ajudam os filhos, no fundo, onde os adolescentes /adultos já são mais autónomos, são os países do Norte da Europa, a Noruega, a Áustria, a Finlândia, em que há uma proporção de 90% para 10%, ou seja, os pais só apoiam com 10% nesse orçamento das pessoas que vão estudar. E é algo muito interessante, porquê? Porque isto tem uma conexão com a saída de casa das pessoas, a saída de casa dos jovens, não é? Nós, em Portugal cada vez saem de casa os jovens mais tarde. Mais tarde, muitas vezes aos 30, quase 40 anos, às vezes até, e agora até assistimos com a crise ao regresso à casa dos pais, muitas das vezes. E uma coisa que eu assistia, curiosamente, a título pessoal, já há 20, quase 30 anos, quando fiz Erasmus e quando convivi com estas pessoas do Norte da Europa, eles próprios eram eles que estavam a pagar o seu ano de Erasmus, o seu ano fora do país, porque eles já tinham saído de casa há 3, 4 anos, foram estudar para outras cidades, mas trabalhavam ao mesmo tempo. Estudavam e trabalhavam, já não viam com os pais. Também, em Portugal isso não acontece. Não acontece, isto é cultural também, não é? É cultural e acaba por ser, isto é algo que vai permanecer nos próximos 30, 40 anos, sobretudo devido à crise económica e financeira que vivemos e que, infelizmente, ainda temos aqui alguns resquícios, não é? E estes dados estão muito relacionados, porquê? Porque isto depois tem influência em tudo. Tem influência na demografia, tem influência, portanto, no aumento do número de filhos por casais, porque as pessoas, de facto, não têm condições para sair de casa. Não têm condições para sair de casa e para ir estudar. Porque mesmo que os estudantes queiram ir trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar, os salários não lhes permitem, no fundo, arrendar uma casa, não lhes permitem cobrir os gastos com a alimentação, e daí a necessidade dos pais também, e agora eu já diria os pais e os avós ajudarem, não é? Isso é algo que se reflete também a nível deste estudo, e portanto é muito interessante perceber isto, perceber que a Noruega, a Áustria, a Suíça e a Finlândia são os países do norte da Europa onde os pais menos ajudam os filhos, e países como Portugal, como a Irlanda, como, por exemplo, interessante a Sérvia também, 56% portanto, dos gastos com estudantes são dados pelos pais, ou seja, são os pais que patrocinam, entre aspas, a saída dos pais. Com outra agravante agora também, que é os filhos estarem a tirarem cursos, muitas das vezes, sem saídas profissionais, não é? E, portanto, há aqui uma necessidade, eu acho, de mudar aqui o modelo, mudar o paradigma. Isto não é fácil, mudar estas mentalidades. Eu acho que isto vamos ter agora também depois uma nova geração, a geração dos pais que estiveram a estudar fora, que regressam a Portugal e que vão tentar incutir isso também aos filhos. Dizer que queres estudar, sim senhor, mas começas a trabalhar, começas a fazer uns part-times, começas a trabalhar ao mesmo tempo que estás a estudar e a contribuir também para os teus estudos. Isto não é só uma obrigação nossa dos pais
que tu estudes e que te formes, mas também uma necessidade que tu tens no futuro de ter uma ferramenta para te integrares e inserires no mercado de trabalho. Isto é uma conversa pai-filha, não é? E isto é muito interessante, porque é um estudo que eu, por acaso, li com algum interesse, porque eu vivi de perto e acaba por ter agora, no fundo, uma aplicação prática e no nosso dia-a-dia, não é? E, de facto, diz-nos também este estudo que, em média, os alunos do ensino público gastam 780 euros. Eu vou ser sincero, Helena, eu acho que gastam mais. Hoje em dia, porque as pessoas vão estudar em Portugal, para Porto, Lisboa, Coimbra, digamos, Braga, e depois... Se bem que agora também o número de vagas nas faculdades, quer de Lisboa, quer de Porto, vai ser diminuído. Diminuído, não é? Mas, portanto, e sabemos como é que hoje está o mercado da habitação. As pessoas para alugarem casas, e mesmo para alugarem quartos, já há quartos arrendados no Porto e em Lisboa por 500, 400 euros. Quartos, não é casas, não é? E é muito difícil a pais que ganham muitas das vezes os dois, o salário mínimo nacional, conseguirem, no fundo, equilibrar aqui o orçamento familiar e poderem ajudar os filhos neste ingressar, ou tirar um curso superior, não é? E, portanto, os 700 euros é possível, eu estou convencido até que se gastará mais, mas é um número realmente elevado, é um número alto e algo que é preocupante, porque isto depois acaba por ter reflexos também a nível estrutural no país, não é? A questão, lá está, da inversão da pirâmide demográfica, temos mais idosos do que jovens, porque é inevitável, não é? Porque é difícil hoje em dia uma pessoa ter 2, 3 filhos e conseguir suportar em termos de orçamento familiar, no fundo, o acompanhamento dos filhos, não é? Muito bem. Depois, então, da educação, passamos agora para os incêndios. Começamos com as perícias que recusam o estatuto de ferido grave a 52 vítimas dos incêndios de 2017. Helena, relativamente a esta matéria dos incêndios, nós agora estamos a perceber quais são as consequências, até mesmo para as finanças do país, da que foi a tragédia do ano passado. As consequências diretas. As consequências diretas e, no fundo, mesmo diretas, já não são diretas, as consequências dos incêndios, não é? E eu sei que deram entrada no Instituto de Medicina Legal 150 pedidos de avaliação, no fundo, tem que ser feita uma avaliação se os feridos são ou não feridos graves, se são feridos não tão graves, para quê? Para que haja aqui uma compensação financeira por parte do Estado. Se os feridos fossem considerados graves, estas vítimas dos incêndios, a Provedoria de Justiça pagaria diretamente a indemnização a essas vítimas. Deram entrada a 150 pedidos, penso que foram analisados 96. Destes 96, 52 foi entendido pelo Instituto de Medicina Legal, de acordo com alguns critérios que agora não interessa estar aqui a enumerar, que não são considerados, no fundo, feridos ou vítimas graves. E, como tal, vão ter que recorrer a estas pessoas que não podem ser, no fundo, ressarcidas pela Provedoria de Justiça, ou uma comissão que foi criada pelo Parlamento, que é a Comissão para a Avaliação dos Pedidos de Indemnização, que está ligada diretamente à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, e que vão ser estas pessoas, no fundo, estas organizações, estas instituições, que vão, no fundo, compensar as vítimas, portanto, as vítimas dos incêndios. O Governo, em outubro, prometeu, em nome do Estado, que iria compensar quer as famílias, portanto, das vítimas mortais, quer os feridos graves, financeiramente, fora dos tribunais, no fundo, para terem uma agilização no pagamento destas compensações, e, portanto, isto lá está, são as consequências diretas, como a Helena disse muito bem, da grande tragédia que vivemos no ano passado em Pedrógão Grande e não só, não é? E que, de facto, é difícil de esquecer. É difícil de esquecer e felizmente ou infelizmente, estamos a ter um verão atípico com bastante chuva, e isso também, no fundo, eu acho que tem ajudado a minorar estas situações, porque eu vou-lhe ser muito sincero e franco, eu acho que do ano passado para este ano, eu lido muito e passo muito por zonas rurais, não há diferença nenhuma relativamente ao ano passado. Não há diferença nenhuma. Em termos de limpeza de terrenos, Pedro, é isso também que se refere? Esta legislação, no fundo, estas combinações legais de pagamento de coimas e de multas por falta de limpeza dos terrenos, há muito terreno florestal por limpar, há muita zona, portanto, que continua igual, não vamos estar aqui a escamotear estas situações. Os meios de combate aos incêndios, será que aumentaram ou não aumentaram? Houve estas atrapalhadas todas com os concursos públicos e, portanto, abençoada chuva, como diria alguém, não é? Porque eu não sei se não estaríamos ou não aqui também perto, novamente, de termos aqui, não digo uma tragédia deste quilate, desta envergadura,
mas é um problema muito grave que nós vamos viver nos próximos anos. Lá está isto tudo de volta, novamente, àquele fator do envelhecimento da população, muita população imigrada, muito terreno ao abandono, e é impossível cobrir o território nacional ou fazer uma limpeza no fundo ao território nacional quando é o próprio Estado, ele próprio, que não cumpre essa limpeza. É preciso haver mais consciencialização para os incêndios florestais? Sim, sem dúvida. E eu acho que nós, infelizmente, o ser humano, não digo que é o português, é mesmo o ser humano, tem uma memória curta, não é? E isto parece que foi há muitos anos, mas não, foi nem há um ano. Foi há um ano, precisamente. E a quantidade de mortes que tivemos. Ao ler esta notícia da avaliação das vítimas da morte por parte do Instituto de Medicina Legal, diziam os peritos de Medicina Legal são pessoas que lidam todos os dias com mortes, que assistiram a situações que nunca tinham visto, de uma gravidade tremenda, pessoas que ainda hoje não recuperaram, nem recuperaram fisicamente, não é? E, portanto, isto é muito mais grave do que nós pensamos. Muito bem. Pedro, passamos agora para o próximo tema que também está relacionado com os incêndios, mas voltamos aqui um pouco atrás, vamos ao ano de 2016 e aos incêndios que assolaram a Madeira, e vemos agora que o Governo da Madeira vem acusar o Governo de travar apoio de 30 milhões às áreas ardidas em 2016 na Madeira. Lá está, Helena, 2016. O Governo Regional da Madeira. Parece que foi há 10, 15 anos, não é? Isso mesmo que tivesse sido há 10 já era grave, mas foi há 2 anos. Um incêndio terrível na Ilha da Madeira, outra desgraça tremenda no arquipélago, e, portanto, e o que é que acontece? O Governo prometeu na altura, e agora há pouco tempo, através de um documento do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que iria indemnizar ou que iria compensar o Governo Regional da Madeira com apoio e com auxílio no valor na ordem dos 30 milhões de euros. O Governo Regional da Madeira, que está ligado ao Partido Social Democrata e não ao PS, atenção, já lá vamos, esta nota, porquê? Esta nota política pelo seguinte: o Governo Regional acusa o Governo Central de não libertar estas verbas, estes 30 milhões, que permitiriam recuperar a área ardida e que permitiriam até ao Governo também readquirir, portanto, meios de combate aos incêndios, etc., não é? O que é que acontece? Vai haver eleições também regionais na Madeira, marcadas para 2019, e o Governo Regional, não sou eu que o digo, foi portanto, o Presidente do Governo Regional, diz o seguinte: espera que não haja aqui no fundo, uma leitura política por parte de António Costa, que agora nas jornadas parlamentares também afirmou, e bem, que a candidatura, portanto, do PS ao Governo da Ilha, ao Governo da Madeira, seria uma forte aposta da parte do Partido Socialista. Eu estou em crer que, e espero bem, não é? Partimos sempre do princípio que as pessoas que nos governam são pessoas de bem, que não haja aqui leituras políticas, não é? Porque são 30 milhões de euros que fazem muita falta a estas pessoas. E é precisamente também isso que o Governo Regional vem relembrar a Lisboa. Vem relembrar e vem dar esta nota e vem reforçar, no fundo, porque é um compromisso assumido pelo Governo, é muito dinheiro, no fundo, para a recuperação da área ardida, e no seguimento do que a Helena também, mais uma vez, muito bem referia há pouco, isto foi há 2 anos. As pessoas parecem que nós temos a memória muito curta, parece que foi há muitos anos, mas isto foi há 2 anos que se sucedeu esta desgraça na Madeira, não é? E é importante o Governo investir nesta recuperação, quer da área ardida. A Madeira é uma zona turística fortíssima em Portugal, é importante este investimento para recuperar aquela área que foi danificada pelos incêndios, e também para que o Governo Regional possa investir na compra e na aquisição de material e de meios que lhes permitam combater, portanto, os incêndios, né, quando eventualmente suceder na Ilha da Madeira, não é? Muito bem. Pedro, de facto, esta situação remonta então a 2016. Passamos ao nosso último tema. Falamos de política internacional e de Bruxelas, que pretende que compradores paguem IVA diretamente ao fisco. Como é que podemos analisar esta medida que Bruxelas pretende implementar? Primeiro ponto, Helena, esta medida, o que é que isto significa? Significa que as empresas, em vez de entregarem, portanto, o IVA que recebem dos consumidores, imaginemos aí, Helena ou eu vamos tomar um café, estamos a tomar um café, pagamos o IVA que está repercutido, portanto, no café, portanto, o empresário iria pagar esse IVA ao Estado, não é? O que a Comissão Europeia quer é que esse IVA seja pago diretamente por parte do consumidor ao Estado, não haver aqui, no fundo, o intermediário. Isto tem um nome fiscal, um nome inglês, que é o chamado split payment, que é uma coisa que já existe em Itália, existe também na Polónia. E o que é que acontece? Em Portugal, isto tem um objetivo, que é reduzir, no fundo, vulgarmente chamado, e perdoando-me a expressão, martelada ao IVA.
como se costuma dizer, que no fundo é a evasão fiscal, a fraude, a subfaturação, e daí esta medida. Só que, o que é que acontece? Isto em Portugal não foi implementado porque nós, nesse aspecto, estamos um bocado à frente e implementamos o sistema do e-fatura. O sistema do e-fatura que permite à autoridade tributária, a AT, as chamadas vulgo finanças, fazer aqui um cruzamento de dados e, no fundo, um maior controle a estas, perdoando uma expressão popular, de marteladas que se davam no IVA. Não é? Permite ao Estado controlar de uma forma mais exaustiva o IVA que é declarado e o IVA que, no fundo, entra realmente nos cofres, portanto, das empresas, não é? E, portanto, aqui, esta Bruxelas quer agora que Portugal adote este sistema, no fundo, ser o consumidor a pagar diretamente o IVA ao Estado. Estamos praticamente a terminar, Pedro, uma última nota. E não pagar, portanto, não sejam as empresas a pagar, não é? Vamos ver, eu acho que nós em termos fiscais evoluímos muito nesta questão do controle à evasão fiscal, a nível de informatização e, portanto, estamos bem servidos nesse capítulo. E, portanto, esta também aqui a ser vista como uma medida positiva por parte de Bruxelas? Sim, é uma medida de combate à evasão fiscal, tudo que for medidas de combate à evasão fiscal são sempre medidas bem-vindas, não é? Muito bem, Pedro, terminamos então hoje aqui a falar de Bruxelas e desta pretensão de Bruxelas em implementar esta medida que pretende então que os compradores paguem o IVA diretamente ao fisco. Pedro, terminamos também aqui hoje o nosso Espaço Opinião. Voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio esteve Pedro Meira. Eu regresso amanhã.